As origens primordiais da Páscoa e da noção de sacrifício e ressurreição. A Páscoa judaica, o Pessat, também conhecida como Festa da Libertação, celebra a libertação do cativeiro de 400 anos no Egito. Pessat significa passagem, nesse caso, da escravidão à liberdade, a travessia do Mar Vermelho, ou passar por cima, uma alusão ao sangue do cordeiro utilizado para marcar as laterais das casas para que o anjo da morte não levasse seus primogênitos durante a última praga. Como a saída do Egito teria ocorrido no dia 14 de Nissan do ano de 1446, por volta de 1300 a.C., a Torá, ou o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, determina que a Páscoa deve ser celebrada no 14º dia de Nissan, o primeiro mês de 30 dias do calendário judaico religioso, ou o 7º mês do calendário civil, e que convenientemente sempre coincide com o início da primavera e com a primeira lua nova. A Páscoa judaica se inicia, portanto, com o equinócio da primavera no hemisfério norte, onde está Israel. Não é à toa que a palavra Nissan, do sumério Nissag, significa primeiros frutos, e apenas para assinalar mais uma estranha coincidência, em japonês a mesma palavra Nissan significa primogênito ou irmão mais velho. A propósito, saiba mais sobre as influências culturais e religiosas que Israel exerceu sobre o Japão e vice-versa, no meu livro As Raízes Hebraicas da Terra do Sol Nascente. O povo japonês seria uma das 10 tribos de Israel, publicada pela editora da revista Enigmas, de André de Pierre. Você não pode deixar de ler. Inicialmente, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã eram celebradas juntas no dia 14 de Nissan, na chamada Lua Cheia da Páscoa. Mas na prática isso nem sempre acontecia, pois o calendário hebraico era lunisolar, ou seja, um misto de calendário lunar e solar, com 12 ou 13 meses de 29 ou 30 dias cada, fazendo com que a duração do ano variasse de 353 a 385 dias em um ano. A fim de acertar uma data própria, os cristãos se reuniram no ano de 325 na cidade de Niceia e decidiram comemorar a Páscoa ou a ressurreição de Cristo de maneira independente dos judeus. Ficou oficialmente decidido que a Páscoa seria celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia, após o equinócio de primavera no hemisfério norte, o que pode acontecer em qualquer dia entre 21 de março e 25 de abril. Para ser regulada pela aparição da primeira lua cheia na época do equinócio da primavera, é que a Páscoa cristã não tem uma data fixa para acontecer, e a cada ano é celebrada em um dia diferente, afetando outros feriados que dela dependem, como o Carnaval, a Sexta-feira Santa e o Corpus Christi. Mas de onde viria a ideia original e primordial da Páscoa? Rebusquemos um pouco de suas origens ancestrais ainda mais remotas. James Frazer, A Renovação da Natureza e a Eliminação do Rei Divino. No mundo todo, em todas as culturas, há tradições e costumes concernentes à morte e ressurreição de seres divinos, que obedecem à mesma sequência, uma entrega mais ou menos voluntária a um sacrifício e a ida a um forno ou sepultura, e no final a ressurreição, a ascensão ao céu, depois de 3 ou 4 dias, do México passando pela Nova Guiné e Babilônia até Jerusalém, onde Cristo teria cumprido o sacrifício mais perfeito e para redimir toda a humanidade em definitivo. Mas antes dele podemos citar outros semideuses que cumpriram um papel semelhante, ainda que restrito. Dionísio da Trácia, chamado Eleutherios, ou seja, Redentor, o deus sírio Adonis, o deus Sandan de Tarso, cidade natal do apóstolo Paulo na Turquia, na região histórica da Sicília. Sandan era o deus leão da Anatólia,
hitita, durante o período clássico. O deus sumério acádio, Tammuz, um deus pastor, e mais ao longe no norte, o deus germânico Odin, ferido por uma lança, que ficou suspenso numa árvore durante 3 dias e 3 noites antes de despertar novamente. Em diversas tribos, tornou-se costume os filhos de famílias reais deixarem-se pendurar numa árvore e trespassar por uma lança, convencidos de que seriam capazes de se levantar após alguns dias. Claro que a maioria jamais se levantou. Este é um capítulo particularmente trágico da inglória história da humanidade. Em várias culturas se tornou um costume que os filhos dos reis, de ascendência divina, fossem pendurados nas árvores, trespassados por lanças, esquartejados e queimados. Os jovens, conduzidos ao holocausto, em muitas províncias que não tinham florestas suficientes, eram pendurados todos juntos numa mesma árvore para morrerem na terra pela glória do céu. Essa ânsia de sangue, em parte sádica, em parte masoquista, ligada aos cultos de fertilidade, cuja noção era de que era preciso renovar os ciclos da natureza, fecundando a terra com energia e vigor jovem, teve seu correspondente na cristandade. De Jesus Cristo aos mártires, o número dos que pareciam muitas vezes propositadamente não desejar nada mais além do que perecer para honrar a Deus e imitar seu Salvador, acabando sacrificado como um Agnus Dei, Cordeiro de Deus, é incalculável. Os seus discípulos consumiam seu corpo e seu sangue, e mais tarde nós, ainda que simbolicamente, mas basicamente da mesma forma que nossos antepassados, consumiam a carne e o sangue nobres de seus deuses e reis. Como disse Cristo na hora de sua morte, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Muito provavelmente um cristão moderno se indignaria ao máximo se alguém lhe dissesse que a essência de seu credo, a comunhão, tem algum vínculo com essas crenças e práticas pagãs. Mas o fato é que a tradição de sacrificar deuses, devorando-os e bebendo seu sangue, se perde na noite dos tempos. O antropólogo James Frazer descreve em seu clássico livro O Ramo de Ouro, de 1890, que um rei fraco ou velho não será capaz de desempenhar adequadamente suas funções como protetor do curso da natureza porque, de acordo com o princípio do contágio, sua fraqueza ameaçará a fertilidade dessa natureza. Ele deve, portanto, dar lugar a um sucessor que, matando-o, demonstra maior capacidade de desempenhar as funções de rei. Nesse mesmo contexto, Frazer também examina o princípio da imitação. Abre aspas, o rei do bosque é o representante humano do deus do carvalho, e sua morte, às mãos de seu sucessor, reflete a ordem da natureza, a morte e o renascimento da vegetação e assegura a sua continuidade. Le roi est mort, vive le roi, o rei está morto, viva o rei. Ainda segundo Frazer, abre aspas, os deuses necessitavam tanto de seus fiéis quanto estes necessitavam dos deuses. Os benefícios conferidos eram mútuos. Se os deuses faziam a terra produzir com abundância, proliferarem os rebanhos e multiplicar-se a raça humana, esperava-se que uma parte de sua prodigalidade a eles retornasse na forma de dízimo ou de tributo. Na realidade, viviam desse dízimo e sem ele teriam morrido à míngua. Seus divinos estômagos tinham de ser satisfeitos, suas divinas energias reprodutivas tinham de ser restauradas. Por isso, os homens lhes deviam dar aquilo que comiam e bebiam e sacrificar-lhes o que havia de mais másculo nos homens e de mais feminino nas mulheres. Estes últimos sacrifícios têm sido, com demasiada frequência, esquecidos ou mal compreendidos pelos historiadores da religião, fecha aspas.
Sobre a eliminação do rei divino e os reis que são mortos quando sua força decai, Fraser escreve, abre aspas, se o curso da natureza depende da vida do homem-deus, que catástrofes podem ocorrer com o enfraquecimento gradual de seus poderes e a extinção final deles pela morte? Só há uma maneira de evitar esses perigos. O homem-deus deve ser morto tão logo demonstre sintomas de que os seus poderes estão começando a diminuir, e sua alma deve ser transferida para um vigoroso sucessor antes que tenha sido seriamente prejudicada pela temida degeneração. As vantagens de eliminar dessa forma o homem-deus, em lugar de permitir que morra de velhice ou de doença, são bastante óbvias para o selvagem. Primeiro, se o homem-deus morre do que chamamos de morte natural, isso significa, de acordo com o selvagem, que a sua alma abandonou voluntariamente o corpo e se recusa a voltar, ou, mais comumente, que foi arrancada, ou pelo menos retida em suas andanças por um demônio ou feiticeiro. Em qualquer desses casos, a alma do homem-deus está perdida para seus fiéis, e com ela desaparece a prosperidade destes, e a sua própria existência corre perigo. Mesmo que pudesse recapturar a alma do Deus agonizante no momento em que deixa o seu corpo pela boca ou pelas narinas e transferi-la para um sucessor, isso não atingiria os objetivos desejados, pois, se o rei morresse de doença, sua alma necessariamente deixaria o corpo no último estágio de debilidade e exaustão, e assim, enfraquecida, continuaria a arrastar uma existência lânguida, inerte, em qualquer corpo para o qual fosse transferida. Mas, se eles próprios eliminarem o rei, os fiéis podem, em primeiro lugar, ter certeza de capturar sua alma no momento em que deixa o corpo e transferi-la a um sucessor adequado. Em segundo lugar, eliminando-o antes que sua força natural diminua, estarão seguros de que o mundo não sofrerá a mesma decadência do homem-deus. Todos os objetivos são, portanto, atendidos e evitados todos os perigos com a eliminação do homem-deus e a transferência de sua alma, ainda em pleno vigor, para um sucessor digno. O hábito de eliminar os reis divinos aos primeiros sintomas de debilidade ou velhice existiu até recentemente, se é que chegou mesmo a desaparecer totalmente. Fecha aspas. Fraser prossegue esclarecendo que, abre aspas, entre os semitas, porém, a prática de sacrificar filhos não se limitava aos reis. Em tempos de grande calamidade, como a peste, a seca ou a derrota na guerra, os fenícios costumavam sacrificar uma pessoa querida a Baal. A história fenícia, diz um autor antigo, está cheia desses sacrifícios. Crianças eram publicamente imoladas pelos cartagineses até a época do proconsulado de Tibério, que fez crucificar os sacerdotes nas árvores ao lado de seus templos. Não obstante, o costume continuou sendo observado secretamente até a época de Tertuliano. Entre os cananeus, ou habitantes aborígenes da Palestina, que os israelitas conquistaram, mas não exterminaram, o sombrio costume de queimar suas crianças em honra de Baal ou Moloque parece ter sido praticado regularmente. Quando o cronista hebreu registrou a maneira pela qual Shalmaneser, rei da Assíria, sitiou Samaria durante 3 anos e a tomou, levando Israel em cativeiro, explica que isso foi um castigo divino que caiu sobre seu povo por este ter sido complacente com os costumes malignos dos cananeus. Eles haviam construído edificações elevadas em todas as suas cidades, levantando pilares e mastros sagrados, Asherim, em todas as altas colinas e sob todas as árvores verdes, e ali queimavam incenso à maneira dos pagãos. E esqueceram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagens moldadas, até mesmo 2 bezerros, e fizeram um Asherá, e adoraram todas as hostes celestiais, e serviram a Baal, e fizeram com que seus filhos e filhas passassem pelo fogo, e usaram encantamentos e adivinhações.
Nimrod, Semiramis e Tammuz, a Santíssima Trindade Babilônica. Na Babilônia, conhecida como Babilônia ou Porta dos Deuses, o lugar onde os deuses desciam, é que se firmou essa noção de sacrifício e ressurreição. Mas esta porta, infelizmente, estava longe de ser a porta estreita que conduz à vida, tanto que Babel também é sinônimo de grande confusão e desordem, e a palavra é usada também para designar cidades cujos costumes são dissolutos, corrompidos, tais como os da antiga Babilônia. Muitos séculos antes do nascimento e da morte de Jesus de Nazaré, encontramos lá a cova, o sepulcro, como auxílio para uma completa ressurreição corporal. Naqueles dias eram mantidos festivais rituais em honra ao deus Bel, do acádio Belo, senhor ou amo, Marduk, que no ano 2000 a.C. foi declarado Deus Supremo da Babilônia e dos 4 cantos da terra, após vencer disputa entre os deuses pelo controle da terra. Durante essas cerimônias, que tinham lugar a intervalos regulares, Marduk, representado segundo o costume por um substituto sacrificial escolhido, era preso, sentenciado, castigado e então executado juntamente com o criminoso, enquanto outro criminoso era libertado. Uma mulher lavava então o corpo do deus morto, que havia sido trespassado por uma lança. Era então levado para uma montanha e colocado numa sepultura dentro da rocha. Após 3 ou 4 dias, Bel-Marduk, presumivelmente representado por outra pessoa, cujo papel era sem dúvida mais afortunado, retornava vivo. 3 séculos antes de Marduk, por volta de 2300 a.C., surgiu o relato babilônio acerca de um rei chamado Nimrod. Em Gênesis 11:4 consta que Nimrod desejava reunir e unificar toda a humanidade em torno de si, e que para tanto mandou construir uma torre, ou zigurat, que chegasse até os céus, de maneira a que ninguém mais fosse tragado por outro dilúvio. Com a grande estatura da torre, chamada de Torre de Babel, que significa confusão, Nimrod tornou-se conhecido como Príncipe dos Céus. Nimrod queria encontrar-se com Deus e entender seus trabalhos. Sua torre foi, literalmente, uma escada ou portal de entrada para o céu, uma forma de penetrar na dimensão que Deus habitava, igualando-se a ele. Mas é claro que Deus não gostou nada da ideia e fez confundir as linguagens. Em Gênesis 9, 20 a 27, lemos como Cã, o filho mais novo de Noé, é amaldiçoado por este por ter zombado de sua nudez enquanto estava embriagado. Da descendência de Cã, pai de Cush, Misraim, Put e Canaã, teriam surgido os povos jebuseus e cananeus, ou cananitas, bem como os caldeus, assírios, babilônicos e egípcios. Em Gênesis 10, 8, consta que Cush tomou por mulher Semíramis, mencionada em Atos 19 como Diana dos Efésios, que com ele teve um filho chamado Nimrod, ou Nemrod, os que se rebelaram ou se revoltaram. Nimrod foi a exata personificação da desobediência, agindo sempre de maneira contrária a Deus. Dentre outras cidades, Nimrod edificou Nínive e Babel, que se tornaria a Babilônia. Primeiro líder a se intitular Deus, Nimrod era adorado sob o epíteto de Deus Sol. Como se isso não bastasse, Nimrod tomou sua própria mãe, Semíramis, como esposa. Uma vez que era ao mesmo tempo mãe e esposa do Deus Sol, Semíramis passou a ser adorada como a deusa Lua e ser conhecida como a Rainha dos Céus ou Mãe de Deus. Vendo que Nimrod não tinha limites em sua desobediência e ambição pelo poder, Sem, filho de Noé e tio-avô de Nimrod, com a esperança de dar fim à sua enorme soberba, arrogância e irreverência,
esquartejou-o e espalhou seus pedaços. Qualquer semelhança com Sete e Osíris não é mera coincidência. Aliás, os povos semitas são assim chamados justamente por descenderem, segundo a tradição, de Sem. Pertencem a este grupo étnico, além dos judeus, os árabes, sírios, assírios, caldeus e fenícios. Mas como o Deus Sol podia ter morrido, Semíramis diz então que ele não morreu, apenas voltou para seu lugar de origem. Afinal, se tivesse morrido, o Sol não continuaria brilhando. Assim como Ísis faria com seu irmão marido Osíris, Semíramis reuniu todas as partes do corpo de seu filho marido, esquartejado por Shem, chamado de Set na versão egípcia, que lhe tinham sido enviados de todo o reino de Uruk, com exceção de uma que não pôde ser encontrada. Essa parte que faltava era o seu órgão reprodutor. Semíramis disse ao povo da Babilônia que Nimrod não poderia voltar à vida sem o seu órgão e que ele havia subido aos céus para assumir seu lugar definitivo como Deus Sol, que Semíramis proclama ser Baal. Disse também que ele se faria presente na terra sob a forma de uma chama, vela ou lâmpada, quando usados na adoração, vide a chama da tocha da estátua da liberdade. Pouco tempo depois, Semíramis descobre que está grávida. Mas como se seu filho marido está morto? Ela inventa outra história, desta vez para encobrir seu adultério, dizendo que o espírito de Nimrod, o espírito de Deus, ou mais especificamente os raios do deus Baal, Sol, a engravidou. Semíramis garantiu que ela havia sido concebida imaculada. Ensinou que a lua era uma deusa que passava por um ciclo de 28 dias e que ovulava quando estava cheia. Alegou ainda que veio da lua em um ovo de lua gigante que caiu no rio Eufrates, o que teria acontecido no momento da primeira lua cheia após o equinócio da primavera. Semíramis tornou-se conhecida como Ishtar, que é pronunciado como Easter, e seu ovo-lua tornou-se conhecido como Easter Egg, ou ovo de Páscoa. Semíramis chama seu filho de Tammuz, e para preparar o engano, ela diz que ele é o próprio Nimrod reencarnado. Tammuz, como seu alegado pai, tornou-se caçador. Certo dia, quando estava num bosque, Tammuz foi morto por um porco selvagem. Mais uma vez, como um deus pode morrer? A astuta Semíramis inventa outra linda história dizendo que quando Tammuz foi morto pelo porco selvagem, seu sangue caiu no toco de uma árvore verde, e do toco cresceu uma árvore durante a noite. A árvore se tornou sagrada com o sangue derramado de Tammuz, que teria subido para seu pai, Baal, e voltado para o seu lugar de origem. Semíramis proclamou um período de 40 dias de tempo de tristeza em cada ano anterior ao aniversário da morte de Tammuz. Durante esse período, nenhuma carne podia ser comida. Adoradores meditavam sobre os mistérios sagrados de Baal e Tammuz. A letra inicial de Tammuz foi escrita em hebraico como um sinal vertical da cruz e pronunciado como Tal. Assim, o símbolo da cruz foi a letra inicial do deus babilônico Tammuz, Baco ou Nimrod. Babilônios tinham que fazer o sinal do T na frente de seus corações quando se punham em adoração. Eles também comiam bolos sagrados com a marca de um T ou cruz no topo. O sinal da cruz foi instituído, portanto, como um símbolo sagrado mágico para afastar o mal. Todo ano, no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio da primavera, uma celebração era feita. Ela foi chamada de Domingo de Ishtar. Semíramis também proclamou que, como Tammuz foi morto por um porco deveria ser consumido nesse domingo. Tammuz passou igualmente a ser adorado como Deus Sol, a legítima reencarnação de seu pai Nimrod, de quem recebera o espírito por legado.
A trindade profana, a Sagrada Família, estava então formada: Nimrod, pai, Semiramis, mãe, e Tammuz, filho. Semiramis, em assírio, significa pomba amorosa. De acordo com a mitologia deste povo, ela foi uma rainha da Assíria, filha de Atagartes, nome que deriva da forma aramaica Adorara, ou Derceto, a deusa peixe, já que os peixes não haviam sido destruídos durante o dilúvio e de um jovem sírio. Atagartes, identificada com a grega Afrodite, é ancestral da Casa Real, a fundadora da vida social e religiosa, a deusa da fertilidade e da geração, daí a prevalência de emblemas fálicos. Em outras culturas, Semiramis Atagartes se tornou conhecida como Ísis, Diana, Ártemis, Cibele, etc. Ela sucedeu a seu marido no governo da Assíria e comandou as guerras contra a Pérsia, Síria, Egito e Etiópia, daí ser também adorada como uma deusa da guerra. Seu reinado durou 42 anos, até que, numa batalha, ela acabou derrotada e, segundo a lenda, fugiu, transformando-se em pomba. Outra versão diz que ela não morreu, mas foi ascendida ao céu em forma de pomba. Semiramis foi a principal deusa do norte da Síria na Antiguidade Clássica. Os romanos a chamavam de Dia Síria, deusa síria. Primordialmente uma deusa da fertilidade, era tida como Baala, senhora, sendo assim invocada por oferecer proteção e bem-estar. Às vezes era descrita como uma deusa sereia devido à sua identificação com a deusa com corpo de peixe Ascalon. Seus emblemas eram pombas e peixes, símbolo da fertilidade e da vida das águas. Do nome Adorada derivaram a forma composta aramaica Atar, que é um cognato de Atart, menos seu sufixo feminino T, e Ata, um cognato de Anat. Cognatos do ugarítico Atar incluem o fenício Ashtar, helenizado como Astarte, e o hebraico do Antigo Testamento, Astoret. A forma acadiano é Ishtar. Após a destruição de Babel e mais tarde da Babilônia, o povo de Nimrod começou a migrar pelo mundo, conquistando outros povos e ensinando-lhes suas crenças pagãs. Da Babilônia, eles vão para a Pérsia, onde Nimrod, Semiramis e Tammuz são cultuados como uma trindade que era representada da mesma forma que a egípcia. No século IV a.C., a Pérsia cai sob o domínio do Império de Alexandre o Grande. Com isso, a Grécia começa a crescer e a trindade se disfarça novamente. Nimrod se torna Zeus, Semiramis, Afrodite e Tammuz agora é Eros. Da Grécia, a trindade emigra para o Egito. Surge então Osíris, Nimrod, Ísis, Semiramis e Horus, Tammuz. Osíris teve seu corpo esquartejado e os pedaços separados por seu irmão Set. A deusa Ísis percorreu o Egito à procura dos pedaços. O sol que Ísis conquistou com seus chifres representa a luz que ela detém ou mantém escondido à espera de seu marido Osíris. No Império Romano, a trindade se disfarça de Saturno, Nimrod, Vênus, Semiramis e Cupido, Tammuz. A Santa Ceia, sendo que para os cristãos protestantes jamais houve Santa Ceia, e sim a Ceia do Senhor, entendida como a partilha e não o comer em si, era praticada nas religiões mitraicas, onde se comia o pão e o vinho em honra ao corpo e sangue sacrificial de Mitra e do touro sagrado por ele morto. Inclusive, o dia de seu nascimento é 25 de dezembro.
Em 1825, o Papa Leão XII autorizou o Vaticano a cunhar uma medalha comemorativa retratando uma mulher em pose que reproduzia de forma escandalosa a tradicional efígie da rainha Semíramis. Ela segurava um crucifixo na mão esquerda, uma taça na direita e trazia na cabeça uma coroa de 7 raios, idêntica à da Estátua da Liberdade, uma outra representação de Semíramis oferecida à cidade de Nova York pela maçonaria francesa. George Bataille, Sacrifícios e Guerras dos Aztecas. George Bataille foi um escritor francês que nos domínios da literatura se ingrou nos campos da filosofia, antropologia, economia, crítica literária, sociologia e história da arte, e que se destacou no campo da religião e do sagrado. Filho de pai descrente e mãe indiferente, Bataille cresceu sem seguir religião alguma, mas mesmo assim se converteu ao catolicismo em 1914, aos 17 anos, e se tornou um devoto católico por 9 anos. Ele pensou em se tornar padre e frequentou brevemente um seminário. No entanto, ele acabou por abandonar essa aspiração, em parte porque precisava arranjar uma ocupação que lhe permitisse sustentar sua mãe. No início da década de 1920, ele renunciou ao cristianismo. Bataille não era muito conhecido durante sua vida e foi desprezado por contemporâneos como Jean-Paul Sartre como sendo um defensor do misticismo. Após sua morte, no entanto, passou a exercer grande influência entre intelectuais, autores como Michel Foucault e Jacques Derrida, Jean Baudrillard, Jacques Lacan, etc. Bataille foi influenciado por Hegel, Freud, Marx, Marcel Mauss, Marquês de Sade e Nietzsche. Foi Bataille quem defendeu Nietzsche em um ensaio contra a apropriação de seu pensamento pelos nazistas. A obra de Bataille é ainda muito pouco conhecida no Brasil. Fascinado pelo sacrifício humano, ele fundou uma sociedade secreta chamada Acéfala, que tinha como símbolo um homem sem cabeça. Segundo a lenda, Bataille e os demais membros da sociedade concordaram em ser vítimas de um sacrifício na inauguração da sociedade, mas nenhum deles aceitou ser o carrasco. Uma indenização foi oferecida ao possível carrasco, mas mesmo assim nenhum deles aceitou, até a dissolução da sociedade pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Em uma de suas obras fundamentais, A Parte Maldita, de 1949, muito influenciada pela antropologia de Marcel Mauss, Bataille esmiuça os sacrifícios e guerras dos aztecas, o que nos permite correlacionar a noção e as práticas religiosas desse povo com as nossas e constatarmos que elas não eram tão diferentes assim, embora fossem muito mais cruéis. Antes, porém, devo lembrar de um antigo mito dos aztecas que está no âmago de suas concepções religiosas. Há muitos milhares de anos, os deuses se reuniram em Teotihuacan, no Planalto Mexicano, para discutir como o sol, que havia naqueles dias desaparecido do céu, poderia ser trazido de volta ao seu lugar. Nenhum deles mostrava-se disposto a encarregar-se do assunto. Ao final, escolheram Tecusitecatli, o Homem-Lua, uma divindade lunar, e Nanautzin, o Bexiguento, para essa difícil missão. Durante 4 dias, ambos os deuses prepararam-se cuidadosamente. Então, vestidos com trajes iridescentes especiais, foram levados ao forno dos deuses, onde ardia um fogo de 4 dias. Adentraram o forno e foram levados ao céu, onde pouco depois apareceram o sol e a lua brilhando novamente. Antiteticamente, ao mesmo tempo em que eram muito avançados, pois serviam-se da escrita e tinham conhecimentos matemáticos e astronômicos, os astecas serviam-se de sua ciência da arquitetura para edificar pirâmides no alto das quais imolavam seres humanos. A esse respeito, escreve Bataille, abre aspas, sua preocupação de sacrificar não era menor do que a nossa de trabalhar.
O próprio sol era a seus olhos expressão do sacrifício. Era um Deus parecido com o homem. Tornara-se sol precipitando-se nas chamas de um braseiro. Fecha aspas. Continua Bataille, abre aspas. Conhecemos de modo mais completo e mais vivo do que as pessoas de épocas mais remotas os sacrifícios humanos no México, que sem dúvida alguma erguem um cume de horror no cruel encadeamento dos ritos religiosos. Os sacerdotes matavam suas vítimas no alto das pirâmides, estendiam-nas sobre um altar de pedra e atingiam-nas no peito com uma faca de obsidiana. Arrancavam o coração ainda palpitante e assim o elevavam para o sol. A maioria das vítimas era de prisioneiros de guerra, o que justificava a ideia das guerras necessárias para a vida do sol. As guerras tinham o sentido da consumação, não da conquista, e os mexicanos pensavam que, se elas cessassem, o sol cessaria de iluminar. Nas proximidades da Páscoa de Ressurreição, procedia-se à imolação de um homem jovem de beleza irrepreensível. Ele era escolhido entre os cativos com 1 ano de antecedência e desde então vivia como um grande senhor. Percorria a cidade segurando flores em suas mãos, em meio às pessoas que lhe faziam companhia. Saudava graciosamente todas as pessoas que encontrava, e estas que o tomavam pela imagem de Tezcatlipoca, um dos maiores deuses, se punham de joelhos diante dele e o adoravam. Vez ou outra era visto no templo que ficava no alto da pirâmide Coatzacoalco. Ali tocava flauta, fosse de dia, fosse de noite, quando lhe aprazia ali estar, e após ser tocado, incensava em direção às outras partes do mundo, depois retornava à sua morada. Não havia cuidado que não se tomasse visando a elegância e a distinção principescas de sua vida. Se engordava, davam-lhe de beber água salgada para que guardasse suas formas esguias. Quando chegava ao cume, os sátrapas, os sacerdotes, que se tinham preparado para lhe dar a morte, apoderavam-se dele, lançavam-no sobre o cepo de pedra e, enquanto o mantinham deitado de costas, bem seguro pelos pés, pelas mãos e pela cabeça, aquele que segurava a faca de obsidiana enterrava-a de um só golpe no peito do jovem. Após tê-la retirado, introduzia a mão na abertura que a faca acabara de fazer e arrancava o coração, que imediato oferecia ao sol. Havia certas deferências para com o corpo do jovem. Desciam-no lentamente ao pátio do templo. As vítimas comuns eram jogadas pelos degraus abaixo. Habitualmente havia muita violência. Esfolava-se o morto e um sacerdote logo se vestia com essa pele sangrenta. Jogavam-se homens em uma fornalha de onde eram tirados com um gancho para serem postos ainda vivos sobre o cepo. Na maioria das vezes, as carnes consagradas pela imolação eram comidas. As festas se sucediam sem descanso, e o serviço divino exigia anualmente inúmeros sacrifícios. Fala-se em 20.000. Quando um dos supliciados encarnava um deus, ele subia para o sacrifício cercado, como um deus, por uma assistência que o acompanhava na morte. Com aqueles que deviam morrer, os astecas observavam uma conduta singular. Tratavam humanamente esses prisioneiros, dando-lhes o alimento e a bebida que pediam. De um guerreiro que trazia da guerra um cativo e depois o oferecia em sacrifício, dizia-se que ele o havia considerado como filho, ao passo que este o considerava como seu pai. As vítimas dançavam e cantavam com aqueles que as levavam para a morte. Em geral, desejava-se abrandar sua angústia. Uma mulher que encarnava a mãe dos deuses era consolada pelas curandeiras e pelas parteiras que lhe diziam: "Não te aflijas, cara amiga, passarás esta noite com o rei. Regozija-te, portanto." De modo algum deixavam-na saber que iria morrer, pois sua morte devia ser para ela súbita e inesperada. Os condenados, via de regra, nada ignoravam de seu destino e deviam obrigatoriamente velar durante a última noite cantando e dançando.
chegava-se a embriagá-los ou para expulsar a ideia da morte próxima, a dar-lhes uma mulher da vida. Essa dura espera da morte era suportada pelas vítimas de maneira desigual. Dos escravos que deviam morrer durante uma das festas de novembro, contava-se que se dirigiam às casas de seus donos para se despedirem deles, precedidos por um homem que levava uma tigela cheia de tinta. Cantavam com toda a força, quase até estourar os pulmões, e, chegando à casa de seus patrões, molhavam as mãos na tigela e em seguida aplicavam-nas nas soleiras das portas e nas pilastras, onde ficavam suas impressões. Realizavam a mesma operação na casa de seus pais. Entre eles, os que eram corajosos tinham força para comer, mas outros, pensando na morte que em breve iriam sofrer, não se sentiam com coragem para engolir. Esses sacrifícios de prisioneiros não podem ser separados das condições que os tornavam possíveis, das guerras e do risco de morte assumido. Os mexicanos só derramaram sangue com a condição de se arriscarem à morte. Tinham consciência dessa conexão entre a guerra e o sacrifício. A parteira cortava o cordão umbilical do recém-nascido e então lhe dizia: "Corta o teu umbigo no meio de teu corpo. Sabe bem e compreende que a casa onde nasceste não é tua morada. É teu berço, o lugar onde repousas tua cabeça. Tua pátria está em outra parte. Estás prometido a outros lugares. Pertences aos rasos campos onde se travam as batalhas. Para eles foste enviado. A guerra é teu ofício e tua ciência. Teu dever é dar de beber ao sol e o sangue de teus inimigos e fornecer a terra aos corpos de teus adversários, para que ela os devore. Quanto à tua pátria, tua herança e tua felicidade, tu as encontrarás no céu, no palácio do sol. Para ti será um feliz destino, parecer digno de acabar tua vida nos lugares dos combates e neles receber a morte florida. Isso que agora corto do teu corpo e do meio do seu ventre é a propriedade devida a Tlatlekutli, que é a terra e o sol. Quando a guerra começar a fervilhar e os soldados se reunirem, confiaremos este umbigo àqueles que são valorosos soldados, para que eles o ofereçam a teu pai e a tua mãe, o sol e a terra. Eles o inumarão no meio do campo, onde se travam as ações de guerra. Será a prova de que estás oferecido e prometido à terra e ao sol. Será o sinal de tua promessa de te entregares ao ofício da guerra. Teu nome será escrito nos campos de batalha, para que nunca seja esquecido, assim como tua pessoa. Essa preciosa oferenda colhida em teu corpo é como a oferenda de um espinho de maguei, de caniços para fumar e de ramos de axquatli. Por ela se confirma teu voto e teu sacrifício. Aquele que trazia um prisioneiro não participava menos do que o sacerdote na ação sagrada. Do sangue da vítima, uma primeira taça saída da chaga era oferecida ao sol pelos sacerdotes. Uma segunda taça era recolhida pelo sacrificante. Este se dirigia para diante das imagens dos deuses e molhava seus lábios com sangue quente. A ele cabia o corpo do sacrificado. Levava-o para sua casa, reservava a cabeça e o resto era comido em um banquete, cozido sem sal e sem pimenta, mas pelos convidados, não pelo sacrificante, que considerava sua vítima como um filho, como um outro ele próprio. Na dança que encerrava a festa, o guerreiro segurava em suas mãos a cabeça da vítima. Se o guerreiro tivesse sucumbido em vez de voltar como vencedor, sua morte no campo de batalha teria tido o mesmo sentido que o sacrifício ritual de seu prisioneiro. Ela também teria saciado os deuses ávidos de alimento. Na prece a Tezcatlipoca pelos soldados dizia-se o seguinte: em verdade, não sois injusto por querer que eles morram nos combates, pois não os enviastes a este mundo para outro fim, que não o de servir de alimento ao sol e à terra, por seu sangue e por sua carne.
Saciado com o sangue e com a carne, o sol em seu palácio dava à alma a glória. Nele os mortos da guerra misturavam-se com os prisioneiros imolados. O sentido da morte em combate era indicado na mesma prece. Dizia ela: fazei com que eles sejam intrépidos e corajosos, retirai de seu coração qualquer fraqueza, para que não apenas recebam alegremente a morte, mas para que também a desejem e nela encontrem encanto e suavidade, que não temam nem as flechas nem as espadas, e que, ao contrário, as considerem como coisa agradável, como se fossem flores e finas iguarias. Sacrifícios sem fim. Como vimos, a oferenda de alto sacrifício com o propósito da consumação como rito religioso remontam a épocas muito anteriores e são a repetição dos atos de um semideus ou rei que, numa pia e zelosa imitação dos deuses, deixavam-se assassinar e devorar. A prática de sacrifícios humanos tendia a tornar as sociedades cada vez menos igualitárias e, eventualmente, deu origem a sistemas de classes herdados e estritos. Em outras palavras, assassinatos rituais ajudaram a manter os poderosos no poder e todos os outros sob controle. E ao contrário do que muitos pensam, esses sacrifícios e rituais de devoração não acabaram com aquele que deveria ter sido o último e legítimo Agnus Dei, mas continuam sendo praticados, talvez hoje mais do que nunca, em forma de mortandades, genocídios, atrocidades, conflitos e guerras sem fim. Feliz Páscoa a todos.